Aleluia. Bem alto. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Vamos colocar de pé. Servos, encaminhem os irmãos que ainda estiver do lado de fora. Vamos dar início ao nosso culto de celebração. Abre para mim, por favor, no livro de Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 19. Aleluia. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo em grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos um verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos fiéis a confissão da esperança, porque fiel é o que prometeu. Repete comigo, fiel é o que prometeu. Primeiro versículo que eu li, no verso 19, fala para que nós tenhamos ousadia para entrar no santuário, né? Hoje nós não cremos mais que isso aqui é um santuário, mas todas as vezes que nós vamos entrar na presença de Deus, que nós nos reunimos como igreja, que nós vamos começar um culto, nós temos que ter ousadia. E hoje eu gostaria de te convidar a ter essa ousadia, que nós possamos começar esse culto como nunca começamos antes. Hoje no culto pela manhã, foi algo que mexeu muito comigo, uma palavra poderosa que o obreiro vai compartilhar mais tarde, mas eu senti uma presença tão poderosa, irmãos, que há muito tempo eu não ia a lágrimas no louvor, e hoje eu tive essa percepção. Foi tão poderoso, e eu creio que essa mesma unção irá acontecer no nosso culto hoje. Infelizmente, nós somos uma igreja afetuosa, nós gostamos de nos abraçar, e hoje nós não podemos fazer isso. Mas eu gostaria de te convidar a olhar para o irmão que está do seu lado, desejar a graça e a paz para ele, desejar que esse culto seja abençoado na vida dele. Profetiza na vida dele aquilo que você gostaria de receber hoje. Aleluia. Levanta suas mãos ao céu, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos. Oh Jesus, obrigado pela oportunidade de nos reunirmos como igreja, declarando sobre esse culto a tua presença gloriosa, declarando sinais e maravilhas. Cremos, ó Deus, que nós estamos debaixo da nova aliança, debaixo da graça, e na graça nós temos tudo. Nós temos essa revelação, por isso nós declaramos que sobre esse culto está sinais e maravilhas. Acontecerá nesse ambiente, vários milagres acontecerá nesse ambiente, presença e glória do Senhor. Nós como igreja declaramos que nós estamos com o coração aberto para experimentar do novo de Deus. Repita após mim nesta hora: como igreja, eu declaro que eu estou com o meu coração aberto para receber do novo de Deus. Eu declaro que eu sou ousado para entrar e cultuar ao meu Senhor em o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Boa noite, irmãos. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Quantos soldados nós temos aqui nessa noite? Algum dos homens aqui serviu o exército, irmãos? Aqui que eu sei, eu, Leandro, os outros não. Mas todo mundo marchou na escola. Quem marchou na escola, os mais antigos aí? Levanta as mãos, ó. Então vamos marchar nessa noite? Amém? Nós somos o exército de Cristo. E nós temos autoridade no nome do Senhor Jesus, amém?
canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Pelo Senhor, pelo Senhor, marchamos sim. Seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. O inimigo nos resistirá. Nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. O inimigo nos resistirá. Com o Messias, marchamos em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha. Pra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. O inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. O inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. O inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Quantos foram alcançados pela graça? Aleluia. Diga pro seu irmão aí do seu lado. O bom era se a gente pudesse tocar nele, né? Mas a gente não pode, só diga. Diga, a graça te alcançou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou.
Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte. Maravilhosa graça, meu amor que não falha. O meu lugar levou a minha cruz, sangue me salvou, a dívida pagou. Eu canto porque hoje livre sou. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. A canção que a gente cantou fala que já foi pago a dívida. Amém? Então nós não precisamos mais pagar nada. Deus já nos deu o seu único filho para todo aquele que nele crê e não pereça, mas tem o que, irmãos? A vida eterna. Amém? Menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. Eu seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu, abra sua boca, irmão. O céu começa a se abrir. Toda a terra se dobrou a ti. Rei dos reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos.
toca. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Cantamos santo, Santo, Santo é o Senhor. eu canto Santo, santo, santo é o Senhor. Hoje você tem o privilégio de cantar, de adorar o Senhor com uma nova canção, com novas palavras. Existem anjos que só louvam, só o Senhor é santo, mas você tem o privilégio de dar novas adorações, novas palavras a Ele. Se você está aqui hoje, faça isso. Ofereça ao Senhor uma nova canção do seu interior, do seu coração. Amém? Não saia daqui da mesma forma. eu não consigo entender o que eu fiz pra merecer o rei que homem se tornou e os meus pecados suportou. Seu nome é Emmanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. O gesto simples de amor, o juro em ti triunfou. Bendito é
Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Diga isso, igreja. Yeshua. Adore ao Senhor. Yeshua. Yeshua. Glorioso Salvador. Yeshua. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Oh, Jesus, possamos clamar Yeshua, Yeshua, oh Espírito Santo. Você que ora em línguas, começa a orar em línguas agora onde você está. Começa a orar em línguas, deixa o Espírito Santo fluir através de você. Você é um canal de Deus nesse lugar. Oh, chega. Somos
se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra aprender com esse sentimento. Quando penso que Diga que Ele me ama. Me ama. Me ama. Me ama. Ele me ama. Me ama. Me ama. Me ama, Ele me ama. Oh Espírito Santo de Deus, sim, Pai, no nome de Jesus, nós declaramos essa verdade. Com seus olhos ainda fechados, medita nesse amor que não ficou preso somente a palavras, esse amor que foi expresso com atitude, com o ato da cruz, com a entrega do próprio Filho. A palavra de Deus fala: aquele que não poupou o único Filho, não nos dará com Ele certamente, graciosamente, todas as coisas. Ora lá, declarar lá, comece a meditar nesse amor, comece a declarar essa verdade. Onde você está, levante as suas mãos, declare isso: eu sou um filho amado de Deus, eu sou amado de Deus, eu sou guardado por Deus, Deus é minha provisão, porque Ele me ama, isso é uma verdade. Eu sou um filho amado de Deus, declare isso, medite nisso, exerça fé nisso, declare que Ele te ama, Ele te ama. Aleluia. Fala assim comigo: eu sou. Fala mais forte: eu sou amado de Deus. Eu sou filho amado, perdoado, justificado, abençoado. Ele me ama. Aleluia. Pode assentar onde você está. Durante alguns instantes eu quero compartilhar com vocês uma porção da Escritura. Abre para mim Gênesis capítulo 14, versículo 17. Se você tiver sua Bíblia e quiser acompanhar, Gênesis capítulo 14, versículo 17.
palavra de Deus diz o seguinte: após voltar Abraão de ferir a Quedor Laomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Versículo 18. Melquisedeque, fala comigo, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. A palavra Melquisedeque significa rei da justiça, Salém significa paz. Então veja bem, Melquisedeque era o rei da justiça. Quem que é o rei da justiça? Cristo Jesus. Ele era o rei de Salém, que significa paz. Ele é o rei da paz. Quem que é o rei da paz? Cristo Jesus. E a Bíblia fala que Melquisedeque era rei, mas ele também era sacerdote. Qual que é o único rei e sacerdote ao mesmo tempo? Cristo Jesus. Deus no Antigo Testamento, ele nunca deixava um rei também ser sacerdote. Ou era rei, ou era sacerdote. Mas Melquisedeque, ele era rei e sacerdote. Nós cremos que aqui houve um tipo de teofania. É quando Cristo se manifesta através de algum personagem da Bíblia. E a Bíblia fala que Melquisedeque trouxe pão e vinho. Semana passada nós tivemos a nossa ceia. Eu espero que no momento da ceia você tenha essa percepção de discernir o pão e o vinho. Melquisedeque trouxe para Abraão pão e vinho. Versículo 19. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Versículo 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Agora veja bem, ponto final. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Eu sei que às vezes o dízimo não é muito bem interpretado no coração de alguns. Algumas pessoas nos procuram com essa pergunta, com essa dúvida: eu tenho que entregar dízimo mesmo não estando debaixo da lei? O dízimo não é um tipo de lei, não é uma exigência de Moisés? Essa aqui é a primeira menção de dízimo na Bíblia. A primeira menção de qualquer coisa na Bíblia vai determinar o princípio, vai determinar a significância daquela palavra por todo o resto da Bíblia. A primeira vez que a palavra dízimo foi citada na Bíblia, não havia nenhuma lei, não havia um mandamento, não havia uma cobrança para Abraão. Ninguém chega em Abraão e fala: Abraão, é mandamento, você tem que devolver a 10ª parte ao Senhor. Por que que é 10% dízimo, obreiro? 10ª parte, dízimo no hebraico significa 10ª parte. É importante você entender isso. A primeira vez que o dízimo foi entregue, não havia nenhum mandamento. Nenhum pregador falou: se você não entregar dízimo, o devorador vai entrar na sua casa. Não havia nenhum tipo de lei, nenhum tipo de mandamento. Abraão venceu a guerra. Os despojos da guerra lhe era direito. Quando ele olha para o pão e para o vinho, quando ele olha para Melquisedeque, com atitude de fé espontânea, não para receber, mas porque sabia que havia recebido, sabia que havia ganho a guerra por causa do Senhor. Como resposta dessa graça, Abraão dizima. Essa é a primeira vez que dízimo é citado na Bíblia. Dízimo não é um tipo de exigência da lei, não é uma obrigação, não pode ser um peso para você, mas deve ser um princípio. Abraão não deu dízimo para vencer a guerra, ele deu dízimo depois que ele venceu a guerra. Você não dizima para ser abençoado. Nós só podemos dizimar porque nós já somos abençoados em Cristo Jesus. Não é que eu serei, eu já fui enriquecido. Você pode dizer isso? Fala comigo: eu já fui enriquecido. Por isso meu dízimo não é lei, é graça. Isso faz toda a diferença. Abraão foi um homem de bem, um homem rico. Isaac semeou no tempo de crise e prosperou. Jacó trabalhou para Labão. Labão quis trapacear com Jacó, mas Deus mudava a genética da ovelha para aumentar o salário de Jacó. José também era um escravo próspero no Egito. Toda a descendência de Abraão foi abençoada. Tudo tem a ver com esse princípio do dízimo. Não pode ser uma lei no seu coração. Você tem que ter esse princípio para você. É princípio. Não é para você receber. Você dá porque você tem. Você dá porque você já foi abençoado. Amém, meus irmãos? Eu gostaria que todos nós ficássemos de pé. Você separasse o seu dízimo, a sua oferta. Mesmo você que não vai ofertar, fica de pé em nome de Jesus.
Eu gostaria que você, com essa atitude de fé, não por obrigação, mas com alegria, trouxesse o seu dízimo e sua oferta aqui à frente. Nós estamos trocando alguns envelopes de dízimo. Se você não encontrar o seu envelope lá, você pode estar fazendo um novo. Nós estamos fazendo essa troca. E você que não é dizimista, talvez nunca ouviu, nunca entendeu esse princípio, eu desafio você a pegar o seu envelope, se tornar um dizimista. Não por lei, mas por graça. Não para ter, mas porque você já tem e vai ser multiplicado. Põe as suas mãos em posição de receber. Deixa eu orar por você. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar agradecendo por cada irmão que está aqui dentro desse prédio, por cada irmão da nossa igreja. Em o nome de Jesus eu quero declarar que assim como o Senhor abençoou Abraão, assim como o Senhor enriqueceu Abraão, prosperou Isaac, prosperou Jacó e toda a descendência, nós hoje na nova aliança, nós temos a bênção de Abraão, nós já somos prósperos, nós já fomos enriquecidos e nós veremos o fruto disso, nós veremos a fidelidade disso, em o nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Boa noite, amados irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém? Então dá um amém bem alto. Fala amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Amém? Estamos aqui mais uma vez ministrando para os amados irmãos. E eu creio que nessa noite o Senhor mais uma vez vai falar com os irmãos, com a igreja dele. Mas antes eu queria dar o parabéns para as mamães. Quantas mães nós temos aqui? Levanta a mão. Dá o parabéns a vocês pelo seu dia especial, Como igreja queremos orar e abençoar cada um de vocês. Vocês são mulheres virtuosas, cheias da vida e da presença de Deus. Amém? Coloque-se de pé, deixa eu orar por vocês nesse momento. Toda a igreja, vamos orar por essas mulheres. Amém? Aleluia. Pai querido, nós queremos te agradecer por essas mães, por essas mulheres virtuosas, guerreiras, valentes, cheias da vida do Senhor. Queremos declarar a paz do Senhor sobre elas. Queremos declarar sabedoria. Queremos declarar que os dias de vida delas possam ser se multiplicado no Senhor. Nós queremos te agradecer por essas virtudes que ela tem, ó Pai, de ser mãe. Te agradecemos e declaramos a graça e o favor do Senhor sobre elas. Aleluia. Amém. Pode se sentar. Oh, aleluia. Oh. Hoje quero ministrar para vocês uma palavra sobre o Senhor procura adoradores. O Senhor procura adoradores. Quantos adoradores nós temos aqui nessa noite? Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 3. Aleluia. A palavra de Deus diz: quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou para Galileia. No caminho, ele tinha que passar pela região de Samaria. Ele chegou a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, que ficava perto da terra que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Fala assim comigo. Era mais ou menos às 12 horas. E Jesus se assentou. Uma mulher samaritana veio tirar água. E Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: o Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se davam com o samaritano. Então Jesus disse:
se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e Ele lhe daria a água da vida. Ela respondeu: ó Senhor, não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu esse poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse: quem beber desta água terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que lhe dará vida eterna. Então a mulher pediu: por favor, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Vá, chama o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse: você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve cinco, e este que você tem agora não é, de fato, seu marido. Sim, você falou a verdade. A mulher respondeu: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorar. Jesus disse: mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adore. Aleluia. Feche seus olhos. Pai querido, nós queremos te louvar nessa noite. Queremos declarar que a tua palavra é viva e eficaz. Nós estamos aqui, ó Pai, para aprender com o Senhor, com a tua palavra, e por isso pedimos: traga luz, traga revelação, traga clareza, que possamos sair daqui renovados, cheios de fé e cheios de esperança, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, o Senhor está procurando adoradores. Se o Senhor está procurando adoradores, é porque é algo importante para Ele. Ninguém procura algo que não é importante. Quando você perde algo, você fica doido na sua casa procurando, porque aquilo tem uma importância para você. E da mesma forma, nós temos uma importância para o Senhor. O Senhor, Ele está procurando verdadeiros adoradores. Sabe, nessa noite eu quero falar justamente sobre isso. Vamos ver como tudo começou nessa história. Sabe, aqui tem uma sequência de fatos e de argumentos, coisas que nós podemos trazer para o nosso dia a dia, onde eu e você possamos crescer através dessa palavra. A primeira coisa é um encontro inusitado. Aquela mulher samaritana, ela saiu às 12 horas, ou seja, meio-dia, debaixo de um sol. Ela certamente estava saindo meio-dia porque ela estava fugindo de algo, estava se escondendo de algo. Ou seja, ela estava na luz do sol, ao meio-dia, mas dentro do seu coração, ela estava em trevas. Ou seja, ela estava escondendo das pessoas. A segunda coisa que podemos aprender aqui é um encontro entre um homem e uma mulher. Mas esse encontro não é com qualquer homem. É o homem que pode mudar a história da vida dela. É algo que não passou na mente dela. Sabe, é algo que ela jamais poderia calcular, mensurar. Ela saiu ali com o intuito de buscar água, porque ela estava com sede. E ao chegar naquele poço, ela encontra com um homem. E a terceira coisa é, teoricamente, eram inimigos. Ela era samaritana e ele judeu. Eles não poderiam conversar. Sabe, um encontro onde essa mulher não tinha marcado.
Mas Jesus, ele sim sabia para onde ele estava indo. Ele saiu daquele lugar, sabe, com uma convicção e uma certeza. Da Galileia ele foi até Samaria, porque ele sabia que ele tinha um encontro marcado. Eu quero te falar, o Senhor tem um encontro marcado com você também. Sabe, e aqui nós vamos ver o desenrolar dessa sequência, dessa palavra maravilhosa. O quanto que a vida dessa mulher foi transformada. E é por isso que nós precisamos trazer para o nosso dia, sabe, para o nosso contexto de vida. A primeira coisa é, a fonte de Jacó é um lugar de prazeres transitório. Em João capítulo 4, versículo 4, 6, fala, e era-lhe necessário, ou seja, era necessário o Senhor atravessar da Galileia e chegar até a Samaria. Ou seja, havia uma necessidade, havia algo no coração dele, havia um chamado no coração. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seus filhos José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentaram-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Sabe, aqui fala que Jesus, cansado da viagem, ele chega junto à fonte e se assenta. Aqui fala de uma posição. O Senhor Jesus, como Filho de Deus, está sentado à direita do Pai. Ele estava aqui na posição que Deus o tinha colocado. Sabe, aqui fala na posição de descanso. Aqui fala da posição em Cristo. Ou seja, quando nós estamos em Cristo, nós estamos em uma posição. Todas as vezes que eu e você temos essa revelação da graça e da justiça de Cristo, nós descansamos. Sabe, as nossas forças são revigoradas. Todas as vezes que nós temos essa revelação, nós entramos no descanso. Sabe, algo aqui aconteceu. Jesus foi até aquela fonte para descansar. Sabe, ali, ao descansar, ele estava ali com um objetivo. Ele queria marcar a vida de uma pessoa. Assim como ele marcou a minha vida e marcou a sua vida. Sabe, o encontro com Jesus não é algo que eu e você vamos calcular. É algo que ele projetou. É algo que ele alinhou para te encontrar. Eu imagino que aquela mulher, ela poderia, sabe, ela até queria ir mais cedo buscar água. Ela até queria ir mais cedo, mas por causa da lei, por causa do rótulo, ela era rotulada, sabe, ela não poderia sair em qualquer horário. Ela só poderia ir ao meio-dia. Justamente porque quem iria meio-dia buscar água em uma fonte, no calor, no suor, um sol escaldante? Ninguém sairia, não tinha ninguém para ir buscar, somente aquela mulher. Era uma rotina dela, todos os dias, às 12 horas. Mas para a grande surpresa dela, naquele exato momento, era uma rotina dela, tinha um homem. Mas não era um homem qualquer, não era qualquer pessoa. Até porque, sabe, aquela mulher, quando ela chegou na fonte, ela deu de cara com Jesus. Eu acho que ela até se assustou. Mas como assim? Sabe, eu penso que passou na mente dela, como assim? Ao meio-dia, ninguém vem buscar água aqui, ninguém chega aqui. Esse aqui já é uma rotina minha. Anos e mais anos eu estou vindo aqui. Acho que o coração dela se acelerou. Sabe, nada é por acaso. Às vezes para ela era algo casual, mas para Jesus não. Ele tinha um propósito, como ele tem até hoje, em trazer a vida eterna. Sabe, precisamos ter esse pleno entendimento. Havia uma sede natural, havia algo na vida daquela mulher. Ela estava com sede. E ela poderia beber água. Ela estava ali buscando a água para matar a sua sede. Sabe, a fonte de Jacó é um lugar de prazeres transitório.
Mas Jesus estava ali para oferecer algo eterno para ela. Ela ia naquela fonte todos os dias porque havia sede nela. Mas Jesus, o eterno, o alfa e o ômega, estava ali para mudar toda a história de vida daquela mulher. A segunda coisa é, Jesus usa de estratégia. João 4,7 fala: nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse Jesus: dai-me de beber. Jesus usa uma estratégia para atrair a atenção daquela mulher. Sabe, ele puxou o assunto: dai-me de beber. Sabe, Jesus chega até ela e pergunta: dai-me de beber. E às vezes nós ficamos imaginando, sabe, às vezes quando nós falamos de evangelismo, passa tanta coisa na nossa cabeça: como eu vou evangelizar? Como que eu posso evangelizar? Mas Jesus, ele foi tão simples. Foi tão simples. Ele simplesmente mostra um formato para nós. Ele iniciou um assunto. Ele pediu para aquela mulher: dai-me de beber. E aquela mulher, ela ficou assustada. A Bíblia diz que ela falou assim: mas como assim? Tu, judeu, pedir água para mim? Sabe, os judeus não se davam com o samaritano. Mas Jesus veio para quebrar todos os paradigmas. Jesus veio para quebrar todas as barreiras. Jesus veio para quebrar todas as leis. Havia uma lei. A lei era: ele não poderia conversar com aquela mulher. Mas ele quebrou o protocolo, porque ele queria trazer salvação para aquela mulher. Ele queria mudar a história dela. Sabe, é um formato tão simples. Isso nos mostra que para evangelizar não precisamos de muita coisa. Precisamos apenas falar daquilo mesmo que nós estamos experimentando. Precisamos apenas falar daquilo mesmo que nós temos recebido. A terceira coisa é: Jesus lhe dá água viva. Sabe, João capítulo 4, versículo 9 e 10 diz: então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com o samaritano. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Imagine comigo, essa mulher começa a rebater o mestre, essa mulher começa a rebater aquele homem, essa mulher começa a confrontar aquele homem. Sabe, você é judeu, isso não é normal, isso não pode acontecer, isso jamais deve acontecer. Mas Jesus começa oferecendo a ela. O assunto poderia acabar ali. Sabe, se Jesus começa oferecendo a ela, o assunto poderia morrer. Imagina Jesus falar assim: você quer água? Ela poderia falar assim: me dá água. Ela ia beber a água e ir embora. Mas Jesus começa um assunto ao contrário. Ele pergunta: dai-me água. Ao fazer essa pergunta, essa mulher ficou, sabe, com os olhos regalados. Ficou: mas como assim? Como assim? Jesus foi estrategista. Simples. Porque o objetivo dele, naquele encontro, era marcar aquela vida. Sabe, os judeus não se davam com o samaritano. Apesar de viverem em Israel, apesar de viver ali na mesma região, sabe, seguir os mesmos costumes, mas, como se diz o ditado, os santos deles batiam um com o outro. Às vezes as pessoas falam: meu santo não bate com o seu. Mas Jesus veio para quebrar, porque Ele é o santo dos santos, Ele é o rei dos reis. Ele veio para mostrar que não há mais barreira, que não há mais condenação. Ele veio para mostrar para aquela mulher que Ele era tudo
que ela precisava. Sabe, essa mulher questiona. Ela questiona essa aproximação de um judeu. Por causa da lei. Quando estamos presos na lei, nós questionamos as coisas de Deus. Quando estamos presos na lei, nós questionamos as coisas de Deus, porque as coisas de Deus para o homem natural é loucura. E ali era uma loucura para aquela mulher, mas como assim? Aquela mulher precisava nascer de novo para entender as coisas espirituais. Só quem nasceu de novo entende as coisas espirituais. Jesus não veio para fazer acepção de ninguém. Ele não veio para separar. Ele veio para juntar. Ele veio para unir. Ele veio para trazer vida. Mas aquela mulher, ela estava rotulada, condenada. Ela estava perdida, rejeitada. Ela é uma samaritana. Imagine comigo. É tão bom sair cedo para resolver as coisas, enquanto o sol está fresco, enquanto tem sombra. Mas aquela mulher, a vida dela toda, ela precisava ir ao meio-dia. A sociedade já tinha condenado ela. Sabe, a vida dela já não tinha sentido. Todos os dias ela tinha que fazer a mesma coisa. Ela não poderia estar no meio das pessoas, porque quando ela andava no meio das pessoas, as pessoas começavam a falar, olha lá vai ela de novo. Já tem 5 maridos. Para onde ela está indo? Aonde ela quer chegar? Sabe, irmãos, eu fico imaginando aquela mulher ao chegar naquela fonte e encontrar ali um homem. Ela deve ter passado 1000 coisas na cabeça dela. Às vezes ela passou, como assim, um homem? O que esse homem quer comigo? Mais um homem na minha vida? Já passou 5 homens, agora mais um. Aquela mulher não estava procurando mais um homem. Aquela mulher, ela não estava procurando outras coisas. Ela apenas queria algo. Ela queria matar sua sede. E às vezes, na mente dela, ao encontrar com aquele homem, deve ter batido um desespero. O coração começou a acelerar. Por quê? Ninguém sabe. Todo mundo condenava ela. Todo mundo estava rotulando ela. E ali tinha mais um homem. Quando andamos na escuridão, qualquer barulho nos assombra. Quando andamos na escuridão, qualquer vento nos assombra. E aquela mulher estava assombrada. Mas ali, a história dela, ela não poderia imaginar. Queria ter uma reviravolta. Sabe, todas as vezes que chegamos a um pedido, devemos ter a mesma certeza que Jesus teve. Jesus estava ali para oferecer o maná para ela. Jesus estava ali para oferecer água para ela. Eu quero te falar que nós fomos chamados para dar a água viva para as pessoas. Sabe, Jesus, Ele é a fonte de água viva. E Ele falou, mulher, se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias e eu lhe daria água viva. Sabe, Ele estava falando para aquela mulher, se você conheceres o dom de Deus, você ia pedir essa água agora para mim, você iria implorar por essa água, e a partir do momento que você bebesse dessa água, a sua vida nunca mais seria a mesma. Sabe, nós temos a água viva. Em João capítulo 7, 38 fala, aquele que crê nele, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Eu quero te falar, sabe, do nosso interior flui rios de águas vivas. Sabe, a mesma autoridade que Jesus teve para falar na vida daquela mulher, nós devemos ter para falar na vida das pessoas também. Sabe,
Que águas são essas? Que águas são essas que Jesus estava oferecendo para essa mulher? Se Jesus estava oferecendo algo para ela, é porque certamente havia morte nela. Ela estava andando. A aparência física é uma coisa, mas no seu interior havia morte. Isso tem muito a ver comigo e com você. Às vezes eu e você, antes de conhecer a Cristo, estávamos andando na rua também, até com aparência, mas o nosso íntimo estava morto. O nosso coração estava vazio. Mas o mesmo Cristo que ofereceu água para essa mulher, chegou até mim, até você, e ofereceu a água viva. Sabe, irmãos, tem muitas pessoas que estão em pé, mas por dentro estão mortos. Tem muitas pessoas que estão sorrindo, mas por dentro há uma solidão, há uma tristeza. E Jesus veio para oferecer a essa mulher a água viva. Jesus sabia como estava o interior dessa mulher. Como igreja nós temos o poder. Como igreja nós temos a unção. Como igreja nós temos a vida de Deus para oferecer para outras pessoas. Sabe, você tem a vida de Deus jorrando dentro de você. Há um rio fluindo do seu interior. Sabe, e esse rio flui para que eu e você possamos oferecer às pessoas. Sabe, precisamos ter essa percepção espiritual. Precisamos ter esse discernimento espiritual. Havia morte naquela mulher. Há muitas pessoas que estão mortas dentro de casa. Às vezes são seus próprios pais, esposos, esposas, filhos, amigos, parentes. E é isso que nós precisamos entender como igreja. O que nós entendemos de ser igreja? Ser igreja é nada mais, nada menos do que manifestar a Cristo aonde eu e você chegar. Pai, Deus diz que aonde nós colocar, sabe, os nossos pés, Ele nos dará por herança. Isso está falando o quê? Para a gente conquistar pessoas, conquistar vidas. Qual é a sua percepção do rio que joga em você? O mundo clama por um rio que há em nós. Sabe, nós estamos vivendo tempos de caos, pessoas desesperadas, pessoas morrendo, pessoas em pânico. E o Senhor nos chamou para justamente manifestar o rio que há dentro de você. Pessoas estão clamando por água, mas não é qualquer água. Às vezes nós bebemos a água aqui, logo voltamos a ter sede, mas quando você bebe da verdadeira água, a sua vida nunca mais é a mesma. A sua sede é saciada. Sabe, aquela mulher, ela já teve 5 maridos e nenhum era dela. Ou seja, ela procurou em todos os lugares, em todas as fontes, em todos os prazeres, mas nenhum foi capaz de suprir o seu coração. Mas o Rei dos Reis tinha um encontro marcado com ela. Foi necessário ele sair de uma cidade e chegar até outra, porque ele já sabia. Oh, amados irmãos, o mundo clama por esse rio. Quarto, o prazer transitório é uma sede insaciável. Essa sede não se acaba. Quando você busca na fonte errada, a sede não acaba. Versículo 11. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo, onde pois tem a água viva? És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai,
que nos deu o poço do qual Ele mesmo bebeu, e bem assim, seus filhos e seu gado. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Tem algo por trás dessa palavra. Sabe, há algo simbólico embutido aqui. Jesus mostra para essa mulher o poder da palavra. Jesus mostra para essa mulher que essa sede não iria acabar, sabe, se ela não bebesse da verdadeira fonte. Essa sede que não acaba aponta para algo passageiro. Logo vai ter sede de novo. Sabe, os desejos carnais vão voltar. Sabe, o pecado vão voltar. O que nós precisamos é da água viva. Cuidado com os prazeres transitórios. Ele aprisiona as pessoas. Tudo começa às vezes com uma baladinha. Não, só uma baladinha, só um golinho, só uma festinha, só uma tragadinha, um tapinha, apenas um beijinho. Porém, essa vontade da carne é insaciável. Essa mulher continuava com sede. Sabe, eu não sei se já aconteceu com você, mas às vezes você bebe água, bebe e não mata a sede. Era isso que acontecia com essa mulher. Ela bebia, mas não matava a sede dela. Sabe, cuidado com o prazer transitório. Esse caminho insaciável pode ser um começo do fim. Firme-se na graça de Deus, antes de ser aprisionado. Sabe, nós fomos libertos de toda a condenação, nós fomos libertos de toda a escravidão. Sabe, a nossa sede foi saciada. Sabe, a sua sede, meu irmão, você não pode ter mais sede pelo pecado, você não pode ter mais sede pelo mundo, porque o Senhor, Ele saciou a sua sede. Sabe, muitas pessoas não suportam os crentes, pois estão tomados pela sede, pelo pecado. Na cabeça deles somos a reprovação disso. Sabe, nós odiamos o pecado, mas amamos o pecador. Jesus agiu com misericórdia com aquela mulher. Sabe, Ele teve misericórdia daquela mulher. Ele estava ali para mudar a história daquela mulher. Quinto, Jesus quer que bebamos de tuas águas. Esse é o desejo de Jesus. Esse é o desejo do Pai, que eu e você possamos nos alimentar dele todos os dias. Meu irmão, não existe relacionamento neutro. Todo relacionamento vai gerar algo na sua vida. Essa mulher já estava cansada desse relacionamento dela. Sabe, para quem teve 5 relacionamentos, 5 maridos, aquela mulher já estava um caco por dentro. E cada relacionamento dela trouxe uma ferida, trouxe algo no coração dela. A cada relacionamento trouxe, sabe, dores. Por quê? Porque o relacionamento não é neutro. E às vezes nós estamos aqui pensando que os relacionamentos que você tem com as pessoas, ou ele vai te influenciar para te aproximar de Cristo, ou ele vai te afastar de Cristo. Certamente, os amigos dessa mulher levou ela para outros caminhos. Mas o grande amigo apareceu para ter um encontro com ela. E esse é o desejo de Jesus. Quer que bebamos de tuas águas. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus faz um trocadilho e mostra a mulher o caminho. Beber essa água aqui representa mudar tudo. Ela foi desafiada a reconhecer o perdão de Jesus. Sabe, beber da água de Cristo
muda a sua história de vida. Se nós estamos aqui hoje é porque nós experimentamos dessa água. Quem era você? Quem era eu? Sabe, nós não éramos ninguém, mas um dia Cristo chegou até mim, até você, e ofereceu a água. E você bebeu, e a sua história foi mudada. Sabe, nós somos desafiados a reconhecer o perdão dele. Essa mulher representa todos os samaritanos. Essa mulher representa todos os pecadores. Sabe, essa era a prática deles. Vivia assim sem água. Assim é o mundo é seco. É algo passageiro, você vai ali, bebe, mas de repente volta a sede. Quando as pessoas saem para a balada, chega lá, ri, pula, canta, mas quando chega em casa, há um vazio. Chega em casa, está um caco. Por quê? Porque foi algo passageiro. E aí, ela pergunta por quê? Por que eu estava nessa festa? Por que eu fui? Oh, amados, a nossa sede só pode ser saciada nele, em Cristo Jesus. Jesus está dizendo, tenha consciência do perdão de Deus. Essa é a água do Senhor. Sabe, amados, declare que você é perdoado, declare que você foi liberto, que você é altamente favorecido. O diabo não tem domínio sobre a igreja, o diabo não tem domínio sobre você. Declare que você já é curado, amado, justificado, e beba dessa água hoje e todos os dias da sua vida. Sabe, nós precisamos nos alimentar dele todos os dias. Quando você lê a palavra, algo muda. Sabe, a sua mente é renovada, você é transformado pela palavra. A fé vem pelo ouvir. E a palavra de Deus tem poder para transformar as nossas vidas. E todas as vezes que você ouve a palavra, todas as vezes que você lê a palavra, a minha vida, a sua vida não pode ser mais a mesma, porque ela é a fonte de águas vivas. Esse é o desejo do Senhor, que possamos beber. Quanto mais revelação temos de Cristo, mais temos fome dele, mais temos sede. Alimente-se do Senhor, sabe, alimente-se dele. Há um banquete reservado para nós, há um banquete reservado para a igreja. E quando você se alimenta dele, dos seus lábios fluirão palavras de vida. O rio vai fluir do nosso interior. Quanto mais nós alimentamos, mais nós temos para falar dele. Sabe, nós como líderes, nós como, sabe, homens e mulheres de Deus, precisamos encher o nosso coração de fé, de ousadia. Sabe, as nossas células não pode ser a mesma. A cada reunião precisamos ver a glória de Deus. A cada reunião precisamos ver o mover de Deus. Enche o ambiente da sua célula. Abra a sua boca, libera a palavra, profetiza a palavra. Sexto, essa mulher representa o comportamento do povo de Samaria. Em João capítulo 4, versículo 15 e 19, fala: disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta, nada é por acaso. Sabe, veja a ligação dessa mulher com o seu povo. Essa mulher representa o seu povo, representa o comportamento do seu povo. Olha o que diz em 2 Reis, capítulo 17, versículo 19. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses
na cidade em que habitava. E os puseram no santuário dos altos que os samaritanos tinham feito. Os de Babilônia fizeram Sucote e Benote. Os de Cuta fizeram Negal. Os de Amaté fizeram Acimar. Os aveus fizeram Nibás e Tataquer. E os sevavitas queimavam seus filhos a Adrameleque e Anamaleque, deuses de Sepharvaim. Sabe, eles pecaram com 5 tipos de demônio. Isso aponta para os 5 maridos daquela mulher. Sabe, era um comportamento comum do povo samaritano. Ou seja, aqueles 5 maridos daquela mulher representam 5 demônios. Isso mostra o envolvimento dela. Isso mostra o envolvimento daquela cidade. Sabe, muitos viviam debaixo de pecado, debaixo de condenação, adorando outros deuses. Era por isso que essa mulher tinha se envolvido em vários relacionamentos, porque era algo do seu povo. Mas Jesus mostra para essa mulher quem eram os seus 5 maridos. Quem eram os 5 maridos dessa mulher? Sucote e Benote representa o demônio da pornografia e da sensualidade. Aquela mulher era sensual, sabe? Era sensual, ela atraiu os homens até ela, já teve 5 maridos e nenhum era dela. O segundo, Negal, representa o demônio da murmuração, da fofoca, da falsidade. Aquela mulher, sabe, não era à toa que ela ia buscar água ao meio-dia. Sabe por quê? Porque as pessoas começavam a falar dela, as pessoas começavam a fofocar dela, havia falsidade no meio dela, ali no meio das pessoas. Acimar é o demônio da adivinhação, da manipulação, dos jogos. Aquela mulher foi manipulada. Nibás mostra a incredulidade do povo, a idolatria. Tatar, que mostra as trevas, medo escuro, corrupção. Esse Tatar que pode ser trevas, sabe, fala de roubar a revelação da palavra de Deus. Muitas pessoas vivem em trevas, muitas pessoas não têm a revelação da palavra de Deus. Muitas pessoas estão presas, sabe, na lei, estão presas nas trevas, não têm, sabe, a revelação da palavra. Esses 5 maridos dessa mulher representam 5 demônios que estavam prendendo ela e o seu povo. Sabe, assim como eu e você estávamos presos, Cristo veio para nos libertar. 7, somos aquele que o Pai procura para ser os seus adoradores. A justificação é a base para a adoração. Só adora quem tem revelação da salvação, do perdão e da justificação. Precisamos conhecer o amor de Deus, que excede todo entendimento. Sabe, amados, precisamos ter essa convicção. Só adora o Senhor quem se sentiu perdoado, quem se sente justificado, quem experimentou do amor dEle. É por isso que precisamos declarar em todo o tempo que nós somos justos. Precisamos ter a nossa mente renovada. Sabe, nós somos aquele que o Pai procura. Sabe, João capítulo 4, 19 fala: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Essa mulher entendeu quem era Jesus, ela reconheceu, e é isso que nós precisamos reconhecer e entender quem é Jesus. Quando nós reconhecemos, quando nós entendemos, todo demônio que estava aprisionando as vidas, sai, sabe, quando aquela mulher teve a revelação, aquilo que estava aprendendo a sua vida, saiu imediatamente dela. Depois da revelação, algo acontece. Todas as vezes que nós temos uma revelação, algo acontece na nossa vida. Essa mulher teve a revelação e a vida dela foi mudada. Versículo 20 fala: nossos pais adoravam neste monte.
Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Versículo 23, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Sabe, Jesus encontrou o que ele procurava. Jesus achou o que ele procurava. Sabe, e nós estamos aqui para declarar: eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui como verdadeiro adorador. Sabe, que você possa dizer todos os dias: eis-me aqui, eu sou um verdadeiro adorador. Você só irá crer na graça quando tiver revelação que você é um dos adoradores que o Pai procura. Precisamos ter essa mesma certeza, da mesma forma que essa mulher teve. Aqueles demônios não puderam mais prender ela, porque a revelação, a palavra revelada, ela tem o poder de mudar. Muitas pessoas estão presas na letra, a letra não tem poder, mas a palavra revelada, ela muda a história. E não importa o tamanho da sua necessidade, Deus é o grande e eu sou. Ele é o grande eu sou. Coloque toda a sua vida na mão dele. Oh, aleluia. Aleluia. Sabe, amados, o que estava no coração de Jesus nessa passagem era isso: procurar os verdadeiros adoradores. E ele encontrou. Versículo 31 diz: entretanto os discípulos lhe rogavam dizendo: mestre, come. Mas ele disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Dizia então os seus discípulos uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Sabe, amados irmãos, o Senhor te chamou para fazer a obra dele. O Senhor te chamou, sabe, para você não rotular ninguém, mas para simplesmente amar as pessoas. A revelação do amor de Deus, sabe, nos breca para o pecado. A adoração gerou algo na vida daquela mulher. Aleluia. Versículo 23 fala: mas virá o tempo, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são estes que os pais querem que adorem. Deus é espírito, e por isso que adoram deve adorar-o em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que o Messias chamado Cristo tem de vir, e quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou: pois eu que estou falando com você sou o Messias. Amados, imagina, já estou terminando, imagina essa mulher, depois de tudo isso, o Senhor fala para ela: sou eu que falo com você. O que isso quer dizer? Que um dia eu e você estávamos perdidos, e o grande eu sou apareceu até você e falou: sou eu que falo com você. Sou eu que falo com você. Eu sou o Messias e sou aqui para mudar a sua história.
E naquele momento chegaram seus discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com a mulher, mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria. E também não perguntaram a Jesus por que motivo ele estava ali falando com aquela mulher. Em seguida a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas. Quando temos a revelação da graça, quando temos a revelação de Cristo, nós não ficamos paralisados. Pelo contrário, algo jorra no nosso coração, jorra o rio do nosso interior, ao ponto da gente sair da nossa zona de conforto e ir até as pessoas para falar de Cristo. Foi isso que aconteceu com aquela mulher. Era uma mulher rotulada, não poderia sair antes do meio-dia, ela ia escondida até a fonte. Mas quando ela teve a revelação de quem é Cristo, quando ela conheceu quem era Cristo, a lei já não importava para ela. Sabe o que ela fez? Ela largou o pote e começou a correr para um lado, para o outro. Começou a correr, sabe por quê? Porque quando você recebe Cristo, a sua vida nunca mais é a mesma. Você não pode ser o mesmo, você não pode ficar calado, você não pode ficar escondido. E aquela mulher, ela saiu da zona do medo. É isso que acontece quando você recebe Cristo. Você sai da zona do medo, você sai da zona do conforto. E aí você quer o quê? Você quer falar de tudo aquilo que Cristo tem feito na sua vida. Sabe, amados, muitas vezes nós ficamos calados. Sabe, o pastor ministrou essa palavra de manhã. E como essa palavra falou no meu coração, eu estava meditando em casa. Sabe, nós recebemos a água, mas tem pessoas que estão ali morrendo de sede. Sabe, pessoas estão entaladas, sabe, engasgadas. Sabe, tem pessoas que estavam normal até um tempo, mas tem pessoas que vivem no psiquiatra, pessoas procurando auxílio, procurando ajuda, pessoas desesperadas, como essa mulher. O verdadeiro adorador não é simplesmente cantar aqui na frente letras bonitas. O verdadeiro adorador, ele fala do seu rei, ele fala do seu Senhor, ele leva aquilo que ele recebeu. Sabe, todo artista tem um fã-clube, todo grande cantor tem seguidores, que pega lá a mensagem dele, pega a música dele, pega o cartaz e começa a publicar, começa a compartilhar, começa a falar para todo mundo. O verdadeiro adorador, ele pega a mensagem que ele ouviu e ele leva até as pessoas. Sabe por quê? Porque a adoração não é cantar música, a adoração é um estilo de vida, a adoração, sabe, é manifestar a vida de Cristo. O estilo de vida nosso é Cristo, sabe, nós estamos aqui para imitar Ele. Paulo falou, portanto, sejam meus imitadores como eu fui de Cristo. Isso é ser verdadeiro adorador. E essa mulher, ela entendeu a mensagem ali, ela largou tudo, largou, sabe, a sua vasilha, que ela foi buscar água, e foi chamar as outras pessoas. E aqui fala, em seguida a mulher deixou ali seu pote, voltou até a cidade e disse a algumas pessoas, não, a todas as pessoas, venha ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde estava Jesus. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, mestre, coma alguma coisa. Jesus respondeu, eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a perguntar uns aos outros, será que alguém trouxe comida para ele? A minha comida, disse Jesus,
é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que Ele me deu para fazer. Vocês costumam dizer, daqui 4 meses teremos a colheita. Mas olha e vejam bem, sabe, Deus está falando, daqui 4 meses não, olha e vejam bem. Os campos, os que foi plantado, já estão maduros e pronto para colher. Oh, sabe o que isso quer dizer? Jesus foi até uma mulher. Aquela mulher se tornou uma verdadeira adoradora. E aquela mulher, ela foi até a cidade e anunciou tudo o que ela ouviu. Mas quando ela foi sozinha. Mas quando ela voltou com a cidade atrás dela. Ela voltou com a multidão atrás dela. É isso que Cristo está falando para mim e para você como igreja. Olha, o campo está pronto, está maduro. Sabe, aquela mulher trouxe o campo. Aquela mulher trouxe a lavoura. Estava maduro. Só precisou de um adorador falar algo. Gente, acabei de conhecer o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e Ele mudou minha vida. Antes eu estava na escuridão, mas agora eu estou na luz. E da mesma forma que vocês estão, eu quero mostrar para vocês. Aquela mulher foi testemunhar do que tinha acabado de acontecer com ela. Quando nós testemunhamos, algo acontece. Quando você abre a sua boca, algo acontece. Sabe, Pai Deus diz para a gente falar. Porque se nós não falar, até as pedras vão falar. E a mulher foi e trouxe. Isso mostra. Nós estamos vivendo um tempo que nenhum de nós poderíamos imaginar. Jamais passou na nossa cabeça. E o Senhor está falando, vá, o campo está maduro, vai colher. Sabe, colhe as pessoas. Coloque-se de pé. Feche seus olhos. A vontade de Jesus era fazer a vontade do Pai. Sabe, que essa seja a nossa sede, em fazer a vontade do Pai. Muitos de Samaria foram salvos através dessa mulher. Eu quero te falar, muitos serão salvos através de vocês hoje. Sabe, tenha revelação. Nós somos adoradores. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Sabe, comece a adorar. Comece a dizer, eis-me aqui. O Pai procura verdadeiros adoradores. Esse é o desejo dEle. Esse é o desejo do Pai. E você está aqui, você é esse adorador. Mas Deus disse, mas veio a hora e já chegou a hora. Você é esse adorador. Você é
já encontrou em você. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso negá-lo, quem mereceu-o, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. E falar, Deus cantava sobre mim. Tu tens sido tão Tão bom pra mim. Antes de eu expirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia. Levante suas mãos. Pai querido, queremos te louvar, te agradecer, porque o Senhor encontrou verdadeiros adoradores. Aqui tem uma igreja viva e eficaz, uma igreja onde jorra o rio de águas vivas. Eu quero declarar, meu Pai, que cada um de nós será usado como canal, como instrumento para anunciar as boas novas. Quero declarar que os meus irmãos serão usados pelo Senhor. Declaro espírito de ousadia, de fé, de convicção, paixão, encargo. Eu quero declarar, Pai, que nós veremos os frutos. Aleluia. Pai querido, queremos te dar graça por esse culto, cada amado irmão, cada vida que está aqui. Queremos declarar, Pai, uma semana abençoada, debaixo do favor e da unção do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. As mães que vieram, na saída, pega a sua lembrancinha com as irmãs, com os servos, estão liberados. Uma semana abençoada, uma noite abençoada.